Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre O'Higgins e Bahia, estreia do Esquadrão na Taça Libertadores da América. A partida acontece às 7 horas da noite. Vamos trazer os comentaristas aí debatendo a partida, vamos analisar, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Bahia, tudo do Esquadrão você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o debate, vamos para o vídeo e logo depois eu volto trazendo a provável escalação do Bahia para a estreia de hoje. Estreia também na Conmebol Libertadores, de novo o Bahia nessa fase pré-grupos de Libertadores. É aquela coisa, sempre é mais difícil, mas também vai entrando no clima da competição. E o O'Higgins também, com todo respeito, é um Bahia muito favorito, professor. É muito favorito, sim. É bom lembrar que o Bahia é o último invicto dos grandões da Série A nesse ano. Aí alguém vai dizer, mas também o estadual é mais fraco. Não, já jogou Bavi, estreou contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Não venha diminuir não, né? E segue dosando muito bem, né? O Rogério tem trabalhado até com 3 times, se você considerar o Campeonato Baiano, que é o time da garotada, tem achado bons valores na garotada. Como eu falei no começo do programa, não vai contar com o Everton Ribeiro, porque ele cumpre uma segunda de suspensão. Mas o Bahia é bem superior a esse time que, além do Sarrafiore, lembra dele, o argentino do Vasco, do Coritiba, do Inter? Talvez esses torcedores nem queiram lembrar muito, mas ele passou por esses clubes também, né? E tem o Brian, que é chileno, o Brian Rebelo, e jogou um pouquinho no Novo Horizontino. Então, são 2 jogadores conhecidos, mas muito pouco, né, para fazer frente ao Bahia. Nessa fase que é muito importante, viu, Marcelo e Matheus, porque a gente não pode esquecer que está valendo o calendário internacional. Cair nesta fase representa ficar sem, inclusive, a possibilidade de Copa Sul-Americana num segundo momento. Sim. Então, essa fase é decisiva nesse sentido, para definir o teu futuro, o teu calendário para o resto da temporada. Então, tem que ir para o terceiro, né? Para a terceira fase, para aí sim se cair para a Sul-Americana, que para o Bahia também é uma boa, continua com um calendário internacional. Bom, então não tem o Everton Ribeiro, também não tem o Michel Araújo, o David Duarte e nem o Canu. O Canu também está lesionado. Né? É difícil, né? É complicado também para o Rogério Ceni, mas como falou o professor, são 3 times quase. Ok, um que praticamente ele não vai utilizar na temporada quando ele estiver mesmo jogando seus principais jogos, mas ainda assim são opções que o Rogério Ceni vai conhecendo e vai podendo utilizar. E principalmente considerando a composição do elenco para a sequência da temporada. O Bahia é o favorito para o jogo contra o O'Higgins. Se ele passar e cair, por exemplo, na outra fase, ele vai ter pelo menos uma Copa Sul-Americana. Sim. Então, ele usando o estadual como laboratório, tem a garotada que está jogando sub-20, tem o suposto time B, digamos assim, e o titular que está entrando de cara nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, ele vai dando também rodagem para a galera. Ele vai fazendo com que os jogadores do sub-20 consigam entender o modelo de jogo. O Rogério Ceni usa muito saída de bola, por exemplo, com 3 zagueiros, 2 homens no meio de campo, tenta chegar com uma linha de 5 mais na frente. Então, todo mundo vai começando a entender o que ele quer. Seja um garoto que é oriundo da base, seja um novo contratado. E é um Bahia que passa por transformações também, teve baixas, teve Rezende saindo, ou alguns outros jogadores também importantes nessa composição do Rogério. E jogar sem o Everton Ribeiro no Chile também é uma baixa considerável, porque a gente está falando de um dos principais meias do futebol brasileiro nos últimos anos. Um cara que é cerebral, tem uma visão de jogo aliada à qualidade técnica, distribuição de jogo e, além disso, uma liderança de vestiário. É um jogador que assume essa responsabilidade de ser um capitão, de ser alguém extremamente relevante no trato do dia a dia do Bahia. É um exemplo para muitos jogadores, inclusive para esses da base que estão subindo agora e tendo essas primeiras oportunidades no profissional. Mas ainda assim o tricolor é favorito. Saíram 11 jogadores do Bahia nesse começo de temporada. Do Danilo Fernandes, que aposentou, né? Até o Cauli, que acaba de chegar ao São Paulo, por empréstimo. E o Rogério se posicionou publicamente contra a saída do Cauli, porque ele sabe da qualidade daquele jogador. Mas mesmo assim o Bahia ainda tem time suficiente para passar, não só por essa fase, mas também pela outra. E dessa vez torcer também para o sorteio ser um pouco mais amigável, né, Marcelo? Porque no ano passado foi um pecado aquele grupo que o Bahia caiu com o Internacional e os 2 nacionais.
foi difícil para todo mundo. Foi difícil, e aí não consegue, né? Mas ainda joga a Sul-Americana. Mas realmente foi um momento muito difícil para o Bahia. Mas está em Libertadores, ou se for para a Sul-Americana, ainda assim, é fazer o legalzinho que o Rogério Ceni está fazendo para mim, tá? Rogério Ceni que sabe demais o que é uma Conmebol Libertadores e vai levando muito a sério mesmo o O'Higgins, porque sabemos que muitos desses clubes conseguem aprontar nessa fase da competição. E para a partida contra o O'Higgins, Rogério Ceni não poderá contar com Everton Ribeiro, que cumpre suspensão de cartão vermelho que levou na Copa Sul-Americana do ano passado, em partida contra o América de Cali. Vamos à provável escalação do tricolor. Ronaldo no gol, Ronan Gomes, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba, Eric ou Rodrigo Nestor, Acevedo e Jean Lucas, Ademir, William José e Kiki Oliveira. O Everton Ribeiro faz falta aí nesse time do Bahia, né, Felipe? Faz muita falta, né? É o principal jogador do Bahia, né? O cabeça pensante desse time do Bahia. E agora não tem mais o Cauli, que poderia ser uma substituição ali para o Everton Ribeiro, um jogador criativo também, que se transferiu para o São Paulo. Mas, sinceramente, é um time pronto, né? O trabalho do Rogério Ceni no Bahia é espetacular, fenomenal. É um time que está invicto na temporada jogando em casa, né? E pega um time pequeno do Chile. Então, a tendência é o Bahia se classificar sem muitas dificuldades. Esse primeiro jogo é fora de casa, mas joga em casa, em Salvador, depois, para confirmar a vaga. E ali, sim, com o Everton Ribeiro à disposição no jogo da volta. Que pequena maratona, Se juega donde se vive. Imagina dirigindo o clube, né? Fica pensando, pô, olha a tabela do ano passado, do ano anterior. Era um pontinho aqui nesse jogo, um pontinho ali para a gente se livrar dessa dor de cabeça. É um combo, né? A viagem complicada, é o adversário e a altitude, Júlio. Mas você vê, muito diferente, né? Porque se o Botafogo tivesse caído com o O'Higgins, não tinha nada disso, né? Eu acho que o Bahia é muito favorito contra o time chileno. O time chileno elogiado pelo Rogério e tal, não poderia ser diferente, né? Não vai chegar na entrevista e falar, olha, vamos jogar contra uma porcaria de um time lá do Chile que vocês vão ver, vai ser moleza. Você já viu o técnico fazer isso? Não existe, né? O O'Higgins ganhou os 2 primeiros jogos lá no Chile, perdeu nesse final de semana, mas sempre com times pequenos, não enfrentou ainda os medalhões ali do futebol chileno, que também já não vive uma grande fase de clubes faz tempo, né? O Nacional de Potosí sequer jogou um jogo oficial nessa temporada ainda, Tomás. Jogou 2 partidas ali de amistoso. Tá bem descansado. Tá bem descansado. Torneio de verão. Acho que o Botafogo fez bem em mandar uma turma antes, porque você pode chegar lá e aí eu acho que entra a experiência do Anselmi. E muito do que eu trouxe aqui também, né, depois de ter visitado a Bolívia no ano passado. Você tem que tentar desconstruir a altitude na tua cabeça. A altitude pode, de fato, afetar, como, em alguns casos, pode não estar afetando tanto assim. O jogador é que está desesperado com ela. Então, se você manda uma turma antes e os caras já se adaptam, de repente você pode usar um ou outro desses jogadores se um ou outro dos teus jogadores principais não estiver se sentindo legal ali, né? O Botafogo vai chegar um dia antes em Sucre. Quem tiver o mal de altura, né? Aquela coisa de passar mal, e não aconteceu comigo, mas as pessoas que passam mal quando sobem ali a 2.800, 3.000, 3.600 metros, passam mal meio que de cara já, assim, né? Desce do avião e já dá aquela tontura, aquela dor de cabeça. Se algum jogador não estiver legal, você já sabe um dia antes, não vai contar com esse cara, prepara o jogo de outra maneira, mas o Botafogo vai sofrer em Potosí e depois vai atropelar aqui no Rio de Janeiro, porque é um time muito fraco, o Nacional de Potosí, que tem um escudo igual ao do River Plate, né? Foi fundado, feito por torcedor, em homenagem ao River, tem o mesmo uniforme e o mesmo escudo praticamente. Bahia ganha e Botafogo perde amanhã, Júlio, seus palpites? Bahia ganha e Botafogo empata. Botafogo empata, tá bom, muito bom. E os dois passam. Eu vou então, vou ser o pessimista aqui, vitória do Nacional, mas vitória do Bahia também, depois o Botafogo passa. Botafogo 5 derrotas seguidas na temporada, hein? É muita coisa. Botafogo passando do Nacional de Potosí, a gente vai falar disso mais pra frente, mas enfrentaria ou o Barcelona de Guayaquil ou o Argentino Júnior para decidir a vaga na Libertadores. Não vai ser moleza, não. Nesse momento, por exemplo, eu acharia péssimo. O Botafogo precisa se recuperar antes desse confronto. E o Bahia enfrentaria ou o Tolima, conhecido Tolima, ou o Deportivo Táchira, da Venezuela. Teoricamente, o caminho do Botafogo bem mais complicado, né? Altitude e depois um time melhor. Pois é. Já pensou o Bahia campeão da Libertadores? Que festa que seria!
Imagina, tá aí o carnaval para mostrar pra gente o que o Baiano é capaz de fazer. Agora, seu Elton, você conhece bem a terra e as coisas do Bahia também. O momento excelente do tricolor, mas a ausência do Everton Ribeiro realmente faz diferença pro time. Sim, principalmente para esse jogo da ida. É claro que para o jogo da volta vai estar à disposição, mas o Bahia, assim como no ano passado, se planejou para estar pronto para esse momento. A gente lembra que no ano passado o Bahia estreou contra o The Strongest também, na altitude, assim como vai ser o Botafogo, e conseguiu jogar muito bem na altitude. Poderia ter voltado, inclusive, com um resultado bem melhor do que voltou para Salvador e conseguiu a classificação para a fase seguinte. E aí conseguiu contra o Boston River, né, chegar à fase de grupos. E ali, naquele momento da temporada, também dosou as primeiras rodadas. Não tinha Campeonato Brasileiro, era só o Campeonato Estadual e a Copa do Nordeste. O Bahia conseguiu dosar muito bem para chegar naquele momento, que também foi semana de carnaval, né? Conseguiu a classificação para a próxima fase. É lógico que, pensando no adversário, o adversário dessa vez é inferior ao primeiro que enfrentou na temporada passada, que foi o The Strongest. O O'Higgins é um time que gosta de ter a bola, é propositivo, mas joga num campeonato que permite se jogar dessa forma, joga até sem tanta responsabilidade assim. O Bahia é favorito nos 180 minutos. Eu acho que é diferente do Botafogo, porque, como é no nível do Maio, o Bahia tecnicamente é melhor. Dá para vir, inclusive, para o Brasil com um resultado melhor, mesmo sem o Everton Ribeiro. Não tem mais o Cauli, que poderia ser um substituto, né? Mas já não vinha sendo. O Cauli agora jogador do São Paulo, mas mesmo assim é um time que pode ser equilibrado para vencer fora de casa. Acredito até que o Bahia consiga vencer o O'Higgins fora de casa e levar a vantagem para Salvador, tranquilo, para ir para a segunda fase. Lembrando que os brasileiros se classificando nessa fase da Libertadores já garantem pelo menos uma vaga na Sul-Americana, ou seja, já tem uma competição internacional, então vale muito também, Por outro lado, minimamente, essa classificação. Se ficar pelo caminho, bye competição sul-americana. Disputa só as competições nacionais. Agora, o torcedor do Tricolor curtiu esse negócio de Libertadores, né? Fonte Nova lotada, todo jogo, o pessoal curtindo muito. Dá para imaginar um título do Bahia, o que seria, né? Sim, e dá para imaginar o Bahia frequentando todo ano a competição. É o que você fala, né? Vai subindo degrau em degrau, se acostumando com a competição. Isso tem acontecido no Campeonato Brasileiro, inclusive. O Bahia tem melhorado sua posição no Campeonato Brasileiro ano a ano. E nessa temporada, inclusive, tem o mesmo número de pontos do líder do campeonato. Perde no saldo de gols, né? O Bahia tem 7 pontos nesse momento. Ou seja, está de novo na zona de classificação. É se acostumar a disputar. Imagina o Bahia na fase de grupos. E na fase de grupos, chegando à fase de grupos, dá para pensar num passo maior, quem sabe chegar às oitavas de final. E aí você vai subindo ano a ano, até quem sabe esse sonho ser realizado. Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a partida de hoje entre O'Higgins e Bahia. Trazer aqui a provável escalação do esquadrão para a gente analisar juntos. Uma provável escalação aí tem o Ronaldo no gol. Na lateral direita ali o Roman Gomes. Com a zaga Gabriel Xavier e Canu. Luciano Juba na lateral esquerda. Acevedo, Jean Lucas e o Eric ou Rodrigo Nestor ali no meio campo. Temos o Ademir aqui pelo lado direito. O Kiki Oliveira lá do lado esquerdo e o William José, o centroavante do esquadrão. É a provável escalação do Bahia. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.